Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, eu sou o apóstolo Robson e estamos aqui mais uma vez para falarmos de mais um tema, tá? Desde já se inscreva nesse canal, curta esse vídeo, é muito importante. Se você fizer isso, vocês ajudam a promover os vídeos para outras pessoas e assim outras pessoas vão ouvir a palavra de Deus e você pode participar disso, tá? Apenas se inscrevendo e curtindo esse vídeo, ok? Gente, hoje eu queria falar de um tema muito importante, muito sério, tá? Sobre, novamente, a exploração da fé, tá? Eu trabalhei numa empresa como vendedor durante aproximadamente 3 anos. Nessa empresa eu tinha metas para atingir. Eu me lembro até hoje que, em média, a minha meta por mês era R$ 20.000. Minha chefe costumava aumentar as minhas metas na medida que eu atingia as metas de vendas, tá? Então, suponhamos que eu atingi R$ 20.000 nesse mês, então no outro mês minha meta vai ser 25. Eu atingi 25, no mês seguinte minha meta é 30. E assim sucessivamente. E minha chefe costumava utilizar algumas técnicas, digamos assim, agressivas, né? Para não dizer outra palavra. Ela ameaçava, dizendo: olha, se você não atingir a meta, eu vou te mandar para outro produto, eu vou te rebaixar de cargo, eu vou te mandar para um outro setor da empresa. Sem falar em outras técnicas que ela usava, mas a mais comum era essa, a ameaça. Olha, e se eu não estivesse projetando no meio do mês atingir essa meta, assim ela começava aquela pressão por vendas, porque ela recebia a comissão em cima do meu resultado e assim por diante, tá? Agora, você acredita que algumas igrejas funcionam exatamente dessa maneira, dessa forma? O que você acha disso? Você sabia que as maiores igrejas neopentecostais, aquelas que têm programação na rede, na televisão, você sabia que essas igrejas funcionam dessa maneira? Igreja da Graça, Igreja Universal, Igreja Mundial. Essas igrejas funcionam exatamente dessa forma. O pastor dessas igrejas, todo mês, ele tem a meta dele de arrecadação. E se ele não atinge essas metas, o superior dele, o pastor superior, começa a pressioná-lo, começa a ameaçá-lo. Olha, se você não atingir essa meta, você vai ser rebaixado para pastor auxiliar, você vai perder a igreja que você está pastoreando. Você acredita numa coisa dessa? Então, é assim que funciona muitas igrejas. O que você acha, eu te pergunto, dessa forma de administrar uma igreja? Eu acredito que nem é necessário você conhecer muito a Bíblia para você chegar à conclusão de que isso é um tremendo absurdo e de que uma igreja, em nenhuma circunstância, em nenhuma hipótese, pode funcionar dessa forma. Ok? A seguir vocês vão ver um vídeo em que o pastor Marco Feliciano, ele mostra esse sistema na Igreja da Graça, tá? Preste atenção nesse vídeo. Vocês sabiam que o irmão R.R. Soares foi multado em quase 400 milhões de reais? Sabiam disso, amado? O Ministério Público encontrou uma falha. Descobriram que na igreja dele, pastores recebem pelo tamanho da igreja. E se tem uma arrecadação boa, os pastores têm um salário um pouquinho melhor. Um promotor entendeu que isso é lucro, porque se recebe mais é lucro. E se é lucro, a igreja deixou de ser uma entidade sem fins lucrativos. E todos os templos do missionário R.R. Soares vão ser penhorados. No livro de Tiago, capítulo de número 4, a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse comete pecado. Então, vendo essas coisas, conhecendo a Bíblia do jeito que eu conheço e não falar nada a respeito disso, é como se eu fosse conivente. É como se eu fosse cúmplice dessas coisas. E eu queria que você soubesse que os verdadeiros pastores do Brasil não
compactuam com esse sistema que foi implantado nessas igrejas, tá? Isso é fazer comércio com o povo de Deus, ok? E no vídeo vocês viram que ele fala de uma forma que a Igreja da Graça fosse vítima do promotor de justiça. Eu te pergunto, e as pessoas que estão na igreja, o que elas são? As pessoas que são diretamente afetadas por esse sistema comercial, por esse sistema de metas de arrecadação. Gente, preste atenção. O pastor que ele trabalha com metas de arrecadação de dinheiro, o que ele vai fazer? Ele vai criar meios, formas, métodos, técnicas para conseguir tirar a maior quantidade de dinheiro possível das pessoas que frequentam a igreja, ok? E todo mês a meta dele, em geral, aumenta. Os líderes da igreja, eles querem que a cada mês aquele pastor ele atinja uma meta maior, tá? Então, da onde ele vai tirar esse dinheiro? Das pessoas que frequentam essas igrejas, tá? Um promotor de justiça, o que ele faz? Ele promove a justiça, ok? E na nossa lei, eu não sei se você sabe, lá está previsto que quando uma igreja ela se desvia do seu objetivo primário, do seu objetivo principal, que é a assistência, a pregação da palavra, a assistência às pessoas que frequentam os seus cultos, as suas reuniões, isso configura na lei desvio de finalidade. Ela deixa de ser igreja e passa a funcionar como se fosse uma empresa, com objetivo no lucro de dinheiro, na arrecadação de dinheiro, tá? Então, baseado nessa lei, o promotor de justiça, ele condenou a igreja a pagar uma multa de quase 400 milhões de reais e mandou penhorar os templos como garantia do pagamento dessa multa, tá? Então foi isso que aconteceu nesse caso. Gente, ele agiu em conformidade com a lei, tá? E se você pegar a Bíblia, em nenhuma passagem, se você ler a história de Jesus, em nenhum momento, eu digo para vocês, em nenhum momento ele manda, ele ensina os discípulos, os apóstolos a trabalharem em prol de metas de arrecadação de dinheiro, tá? Isso não existe na Bíblia. Foi eles que criaram para arrecadar cada vez mais dinheiro, tá? Então, gente, é um tremendo absurdo e nós temos que combater isso. As pessoas que frequentam essas igrejas são impactadas diretamente por isso, tá? São elas que vão alimentar esse sistema. E o promotor de justiça, eu não sei como ele descobriu esse sistema de arrecadação de dinheiro nas igrejas. Eu não sei como ele descobriu isso, porque isso não é falado abertamente dentro dessas igrejas. Eles sabem muito bem que estão errados e eles não querem que as pessoas que frequentam as igrejas saibam disso, que a igreja funciona como se fosse uma empresa em busca de meta de arrecadação, ok? Os pastores recebem comissão, gratificação, de acordo com a arrecadação que eles trazem. Olha só que absurdo um negócio desse. Gente, nós precisamos combater isso, nós precisamos mostrar que o povo brasileiro não está compactuando com esse tipo de coisa. E o que você acha? O que você acha de frequentar uma igreja onde o pastor vai buscar em cima de você atingir as metas de arrecadação dele? E para isso ele vai usar técnicas. Ele vai fazer você vir 7 vezes durante 7 semanas na igreja, consecutivamente. Ele vai dizer para você que para você conseguir uma bênção de Deus, você tem que doar uma certa quantia de valor, tem que fazer uma oferta a Deus para conseguir algo de Deus, tá? Então, são muitas coisas que foram criadas por causa desse sistema comercial, desse sistema empresarial que foi implantado dentro dessas igrejas, ok? Quando você trabalha com vendas,
O que um vendedor quer? Ele quer, quanto mais ele vender, mais ele vai receber de comissão. Você concorda comigo? Então, o pastor que está num sistema desses, o que ele vai fazer para ter um salário maior todos os meses? Quanto mais ele arrecadar de dinheiro, maior será o salário dele, a ajuda de custo, a comissão, a gratificação. Então, gente, nós precisamos combater esse tipo de coisa porque é inadmissível que uma igreja funcione dessa maneira, tá? Fica aqui a minha denúncia contra esses líderes religiosos. E eu digo para vocês, viu? A palavra de Deus diz, no segundo livro de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 3, diz que movidos de ganância, motivados de ganância, vocês farão comércio das pessoas. Essa palavra está se referindo a vocês, ok? E no final dessa palavra diz o seguinte: farão comércio de vós com palavras fictícias, com palavras fingidas. Para estes, o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme, tá? Então, se vocês não se arrependerem, não se converterem, o resultado vai ser esse, tá? A sentença de Deus sobre a vida de vocês, ok? Por fazerem comércio com o povo de Deus, tá? Por viverem em prol de arrecadação de dinheiro. Isso é inadmissível, é um absurdo e vamos combater isso, pessoal. No Brasil existem igrejas sérias que não têm esse sistema, existem pastores que não compactuam com isso, tá? Mas vamos combater, compartilhe esse vídeo, tá? E que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo.